Ajuda um pouco mais, né? A gente já vê a missa de outra forma, de outra maneira, a gente enxerga de outra forma. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa reflexão. Podemos ir acompanhando aí. Então, a missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente um memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo, que se ofereceu por nós. Tomando um pouquinho ontem aí, né? Quando a gente comunga, nós nos unimos a Cristo. E a missa é a forma mais perfeita de união com Cristo. Quanto mais, né, nós participamos da Eucaristia, mais nós nos unimos ao Cristo. O altar, à volta do qual a igreja se reúne na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos do mesmo mistério que nós já vimos, que é o altar do sacrifício e a mesa do banquete. Né? E isso tanto mais que o altar cristão é o a não ser que sejam as espécies do pão e do vinho e a oferenda. O altar é sagrado, né? Tanto é que quando a igreja está pronta, toda pronta, acontece a sagração da igreja. É uma celebração lindíssima que, se Deus quiser, um dia nós faremos aqui em cima, que é como se a igreja fosse crismada, né? O bispo vem para presidir esta celebração, o altar é todo ungido com o óleo do crisma, são colocados 2 incensários, um de cada lado, são colocadas cruzes nas paredes com velas, o bispo unge as cruzes, acende as velas e sagra a igreja, torna ela sagrada. Este nosso altar não é sagrado no sentido de ser consagrado, mas ele tem o seu valor porque é altar aonde o cordeiro é sacrificado. Por isso o respeito para com o altar é muito importante. Todas as vezes que se passa diante do altar, é necessário fazer a vênia, né? Tanto para ir como para voltar. Não se passa de frente ao altar de qualquer jeito, de qualquer maneira. A única vez que nós não precisamos fazer vênia diante do altar é se nós estivermos com uma âmbula na mão, com Jesus consagrado. Com uma âmbula na mão, com Jesus consagrado, não se faz vênia para nada e nem para ninguém. Nunca se faz vênia nenhuma, porque você já está com Jesus na mão. Não precisa fazer vênia, ele está na sua mão, né? Então, se você tem uma âmbula ou cálice na mão, você não faz vênia para nada e nem para ninguém, porque você já está com Deus na sua mão. Fora isso, passou diante do altar, é vênia. Chegou diante da palavra de Deus, é vênia. Mesmo aqui na mesa da palavra, né? É vênia. Pode ver que quando o padre vai pegar o evangeliário para levar para lá em procissão, eu faço isso. Silenciosamente eu rezo. Purificai, Senhor, o meu coração e meus lábios, para que eu possa dignamente anunciar as palavras do vosso santo evangelho. Esta é a oração que eu faço naquele momento em que eu faço isso aqui, né? Aí eu pego o evangeliário e levo para cá, né? Então, essa é a postura daquele que entendeu que tudo que está aqui é sagrado, né? É muito sagrado. Nossa reconciliação e como alimento celeste nos dá.
Com efeito, o que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo? Lembrando que altar é esta mesa. Isto daqui chama-se presbitério. Presbitério, aonde fica o presbítero, né, que é o padre. Então, altar, mesa da palavra ou ambão, também tem este nome, cátedra, né, de cabeça, cátedra, e presbitério, né, aonde fica o presbítero. Então, quando eu falo lá no altar, é aqui. Quando eu falo aqui em cima, é no presbitério. Altar é só a mesa. Então, com efeito, o altar é o próprio corpo de Cristo. Pergunta Santo Ambrósio. E no outro passo, o altar representa o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em numerosas orações. Assim, a Igreja de Roma reza na sua anáfora, né? Na sua oração eucarística. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar do céu, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando do altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de suas graças e bênçãos no céu. Esta é uma parte da oração eucarística primeira. Vocês já repararam que quando eu faço essa oração, na oração eucarística primeira, eu faço assim, ó, nós vos suplicamos, Senhor nosso Deus, que participando, e quando eu levanto, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos no céu. Por que eu faço isso? Porque lá no missal, acho que foi para lá, lá no missal tem uma rubricazinha vermelha que indica que gesto eu tenho que fazer nessa hora. E assim o missal inteiro é cheio de rúbricas vermelhas que dizem, pega o pão, eleva um pouco, abaixa, venha, coloca, tudo está ali, né? Tomai todos e comei, a comunhão. O Senhor dirige-nos um convite insistente a que o recebamos no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. João 6,53. Guardem bem isso. Irmãos, isto não é uma analogia, isso não é uma ideia, isso não é uma representação, isso é uma ordem real, né? Se não comerdes e não beberdes, não tereis a vida em vós. Está no Evangelho. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo. São Paulo exorta um exame de consciência. Vejam que isso aqui é muito sério. Muito sério. 1 Coríntios 11, de 27 a 29. 1 Coríntios 11, de 27 a 29. Paulo vai dizer: quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Então não se comunga de qualquer jeito. Leia-se aqui pecado mortal. Por isso, se eu cometo um pecado mortal,
Eu tenho que confessar antes de voltar a comungar. Perante a grandeza deste sacramento, o fiel só pode retomar humildemente, com ardente fé, a palavra do centurião romano no final do Evangelho de Mateus. Domini non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbum et sinabitur anima mea. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E na divina liturgia de São João Crisóstomo, os fiéis oram no mesmo espírito. Olha que oração bonita que se reza na oração, na missa de São João Crisóstomo, que é um outro rito oriental. Depois, amanhã, eu vou explicar melhor essa questão dos ritos, tá bom? Faz-me comungar hoje, ó Filho de Deus, na tua ceia mística, porque eu não revelarei o segredo aos teus inimigos, nem te darei o beijo de Judas, mas como o ladrão eu te suplico, lembra-te de mim, Senhor, no teu reino. Bonito isso, né? Ah, tem que tirar a placa daqui. Põe aqui em cima, por favor. O outro assistente sentou lá longe hoje. Põe aqui em cima. Mais para trás um pouco. Tudo bem até aqui? Eu vou disponibilizar este arquivo só no final da formação, tá? Só no final da formação. Porque vai que eu ainda tenho que corrigir alguma coisa ainda, como eu vou ter que corrigir de um texto que eu mandei errado para o Maurício, aí depois eu estava lendo, aí ele vai ter que corrigir ainda. Para se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis devem observar o jejum prescrito na sua igreja. Lembra que nós falamos do jejum de 1 hora, com exceção de doentes, de remédio, tudo isso, né? A atitude corporal, gestos e traje. Para vocês eu posso falar, né? O povo da missa fica, né, chateado. Não se vem na missa com qualquer roupa. A roupa de vir na missa é uma roupa que não chama a atenção dos outros. Muitos já falaram para mim, por que que as suas ministras não podem usar calça? Qual é a razão disso? A razão disso é que eu não quero. E ponto final. Não tem uma explicação teológica a não ser do traje de sobriedade. Fora isso, eu sou pároco. Eu tenho essa autoridade. E quem não, infelizmente, a ministra que não quiser usar saia, não pode ser ministra. Né? E ponto final. E tem que ser calça preta para os homens. E ponto final. Né? Ah, mas o senhor... Não sou. E também eles já sabem que se falta um ministro, quem está na Assembleia não pode subir ao presbitério para fazer as vezes daquele ministro. Para todo mundo ver que aquele lugar está vago porque aquela pessoa faltou. Ela não assumiu com a responsabilidade dela. O máximo que eu permito são os cerimoniários assumirem o lugar. Porque ou a gente age como adulto e com responsabilidade diante daquilo que é sagrado, ou vira festa. Eu tenho que entender que para vir à igreja, eu tenho que vir de um modo diferente. Eu tenho que vir com a roupa diferente. Eu tenho que vir bem vestido, não chique, não porque eu vou ficar reparando os outros, mas porque
para Deus o melhor. Eu tenho pavor daquela expressão assim, olha, que para mim nada mais é do que uma expressão de gente preguiçosa. Ah, para Deus tá bom. Para Deus ele entende, tá bom. Não, para Deus o melhor, ele não dá nada de pior e nem de mais ou menos para nós. Tanto é que vocês podem ver que eu sou neurótico com os detalhes, porque a beleza está nos detalhes. E vocês não têm ideia dos detalhes, só esses pobres coitados aqui que sabem dos detalhes. Por exemplo, quando o cálice do celebrante é prata, a colherinha que põe a água é prata. Quando o cálice do pároco é dourado, a colherinha que põe a água é dourada. A patena é dourada. Porque para Deus o melhor. O jeito de dobrar o sanguíneo, as minhas meninas quase morrem comigo, porque elas têm que dobrar de uma... Pega um sanguíneo para mim lá, fazendo um favor, a Marilza aqui. Vou mostrar para vocês, elas têm que dobrar de uma forma que a rendinha aparece e engomar para ele não desmanchar. Pode ser exagero? Pode. Mas se eu posso fazer assim, por que eu vou fazer mais ou menos? Deus não me deu o melhor? Ele deu alguma coisa mais ou menos para mim? Não deu. Me deu o que eu tenho de melhor. Vou pedir para você segurar o microfone para mim agora. Estão vendo aqui, ó? A maioria das paróquias dobra o sanguíneo assim, ó. Dobra essa parte e depois dobra essa parte. Fica assim. Eu não gosto assim. Elas têm que fazer essa dobra e depois esta outra sanfoninha, porque daí a rendinha, que é tão bonitinha, aparece. É um detalhe? É um detalhe. Mas é zelo. É zelo. E está engomado, vocês estão vendo? Ele não desmancha. Porque não adianta nada eu passar desse jeito para depois, na hora que eu pegar na mão, ele tem que ficar igual. E segundo, porque ele tem que ficar durinho, porque senão, onde que eu vou limpar a minha mão se eu bato na boca de alguém? E o corporal, a mesma coisa, tem que ser dobrado em 4 partes e com goma, para que quando eu virá-lo, ele venha de uma vez e eu não precise chacoalhá-lo para não correr o risco de perder nenhuma partícula. E assim tudo. Vocês podem ver que eu não gosto de luz queimada, eu não gosto de teia de aranha. Aqui não tem uma luz queimada, não tem uma teia. Assim que queima a luz, eu viro um inferno na cabeça do Rodolfo. Mas a luz está queimada, a luz está queimada, a luz está queimada. Coitado do seu Zezinho aqui, a luz está queimada, a luz está queimada, tem que trocar. Tudo. Porque se a gente vai deixando, vai ficando. Tem um ditado na igreja que diz que o altar é a cara do seu padre. Se você vê um altar bonito, arrumado, pergunta para as meninas quem é que compra o tecido para fazer a toalha? Quem é que compra o gripir para fazer a toalha? Sou eu. Se você chegar numa igreja e o altar estiver sujo de qualquer jeito, você pode ter certeza, aquele padre é desleixado. Aquele padre é desleixado. Porque o altar é reflexo do amor que o padre tem pelas coisas de Deus. É reflexo. Né? Ninguém diz que as velas precisam acompanhar a cor litúrgica, e não precisam. Elas podem ser só branca o tempo todo.
Mas eu gosto que no vermelho ela seja vermelha, que no roxo ela seja roxa, que no verde ela seja verde. E muito mais. Tem gente que não liga para isso. Eu fico neurótico quando o som não tá bom. Vocês sabem, né? Percebem? Né? Nós temos um dos melhores sons da cidade, porque é terrível quando você vai numa igreja que você não entende o que as pessoas estão falando. É caro? É uma fortuna. Um microfone desse aqui custa R$ 7.000. E é um dos mais baratos. Né? Mas funciona. Se eu for aquele dia que eu desci da igreja até lá no presépio para pôr o menino Jesus e abençoá-lo, vocês escutaram aqui dentro, porque eu estava com esse microfone. Ele pegou aqui embaixo e a base dele estava lá em cima. Agora você compra um de R$ 500, a hora que chegou aqui atrás já não funciona, não pega. Então, é zelo, é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Né? E para Deus nunca é demais. Nunca é demais. Nós somos uma paróquia que vai completar 17 anos. Nós temos todos os livros litúrgicos que precisa ter, até mais do que deveria. Nós temos todas as âmbulas necessárias, um jogo prata, um jogo dourado. Nós temos todos os cálices necessários, nós temos tudo o que é necessário ao ponto de paróquias muito mais velhas que nós nos emprestarem as coisas de nós. Por quê? Porque para Deus o melhor. Não estou me vangloriando e nem... Não, a gente tem que fazer com zelo. E pode ter certeza que se tiver alguma coisa fora do lugar aqui, eu estou infartando. Ou porque ainda não teve jeito de resolver, ou porque... Não... Pergunta para o Rodolfo se todo dia eu não chego e falo assim, já fechou, como é que vai fechar aqui em cima? Já chegou o orçamento? Já não sei o que mais. Então, cuida. Por isso eu não posso vir de qualquer jeito. Tem que pôr uma roupa melhorzinha, não precisa vir chique, não é uma noite de gala, mas eu vou ver Deus. Quando a gente era criança e lá no sítio, nas roças, não tinha roupa de ver Deus? Né? E ainda tinha gente que segurava o sapatinho, o chinelinho na mão e ia andando descalço, chegava perto da igreja, lavava o pé, depois que punha o sapato, que era para ver Deus. Hoje o povo vem ver Deus, parece que está indo na praça. Leiam o livro do Apocalipse para vocês verem a glória que é no céu. E ruas de ouro, e luz não sei o que mais, e os anjos cantam, e as trombetas, e não sei o que mais, e esmeralda, e tudo. Por isso que as igrejas antigas são como são, para refletir a beleza de Deus. E por isso que nós estamos demorando 15 anos para fazer a nossa igreja, porque eu não quero fazer mais um barracão. Eu quero fazer uma igreja que pareça a igreja. Tudo de ouro. Claro que eu não vou botar ouro, que hoje não dá para fazer isso, né? Mas uma igreja que pareça a igreja e não um barracão. Tá bom. Tá vendo por que nós não vai terminar? Vai ficar mais 2 semanas ainda. Bom, onde que eu parei? O traje, né? Parei aqui no traje.
deve traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Quando você recebe um hóspede importante, você não quer deixar a casa um brinco, oferece, dá até a cama sua para dormir. Olha, você dorme aqui, eu vou dormir no sofá. Né? Cristo é o nosso hóspede. Cada vez que ele vem para este altar, ele vem nos visitar. Né? E olha, isso não é da minha cabeça, isso aqui é catecismo, é do catecismo da igreja. É conforme ao próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, recebam a comunhão quando participam na missa. Recomenda-se vivamente aquela mais perfeita participação na missa, em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebem do mesmo sacrifício o corpo do Senhor. A igreja impõe aos fiéis a obrigação de participar da divina liturgia nos domingos e dias de festa e de receber a Eucaristia ao menos uma vez em cada ano, se possível no tempo pascal. Mas isso aonde a igreja não está presente. Não é no nosso caso, em que nós temos missa praticamente na nossa cidade todo dia. E de domingo, sabe Deus quantas missas. Né? Preparados pelo sacramento da reconciliação. Mas, olha só agora o catecismo. Recomenda-lhes vivamente que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e dias de festa, ou ainda mais vezes, mesmo todos os dias. Mesmo todos os dias. Graças à presença sacramental de Cristo sob cada uma das espécies, a comunhão apenas sob a espécie do pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Por razões pastorais, esta maneira de comungar só do pão estabeleceu-se legitimamente como a mais habitual no rito latino, que é o nosso rito. A Sagrada Comunhão tem uma forma mais plena enquanto sinal quando é feita sob as duas espécies. Com efeito, nesta forma, manifesta-se mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico, que é o que eu faço questão aqui na nossa paróquia. Seja dia de semana, seja domingo, seja aqui com 500 pessoas, seja nas nossas capelas com 15, 9, 2, comunhão em duas espécies. É a forma habitual de comungar dos ritos orientais. Os orientais só comungam em duas espécies. Os frutos da comunhão. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Então, o primeiro fruto é esse. Se alguém te perguntar por que você comunga, por quê? Para aumentar a minha união com Cristo. Por isso eu comungo. Né? Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. De fato, o Senhor diz, João 6, 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, 56. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico. Olha o que diz João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. É o que Cristo nos diz. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que lhes foram dadas as arras da vida, como quando o anjo disse a Maria Madalena, Cristo ressuscitou, eis que também agora a vida e a ressurreição
são conferidas àquele que recebe Cristo. O que o alimento material, olha aqui essa analogia, esta comparação. O que o alimento material produz na nossa vida corporal, realiza-o a comunhão de modo admirável na nossa vida espiritual. O que o alimento é para o corpo, a comunhão é para o espírito. Sem alimento, o corpo não vive. Sem a comunhão, a alma não vive. O espírito não vive. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificada pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Todas as vezes que eu comungo, eu conservo, eu aumento e renovo a graça que recebi no batismo. E qual foi a graça que eu recebi no batismo? O Espírito Santo. Coragem, gente. Vamos? O Espírito Santo. Este crescimento da vida cristã precisa de ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até a hora da morte, em que nos será dado como viático. Via, caminho. Esse ático aqui significa a última comida do último caminho. Ou seja, a igreja recomenda que uma pessoa que está para passar desta vida para outra, receba antes da morte a comunhão, como um alimento da passagem, do caminho, que vai sustentá-la no caminho até Deus. Então, esta palavra aqui, viático, significa isso. Aqui, olha, eu quero lembrar a vocês uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui na missa. Quem comunga sempre precisa ser melhor a cada dia. É triste quando você vê uma pessoa que está 30, 40 anos comungando e está cada vez pior enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto homem e mulher de fé. Não muda nada, não melhora, continua a mesma pessoa chata, ranzinza, má, que não ama, que não perdoa. Espera lá. A comunhão da carne conserva, aumenta e renova. Este crescimento da vida cristã precisa de ser alimentado pela comunhão eucarística, ou seja, quem se alimenta da comunhão eucarística cresce na vida cristã. Pão da nossa peregrinação. Então, quanto mais eu comungo, melhor eu preciso ser. A comunhão afasta-nos do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós e o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão para a remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem nos purificar, ao mesmo tempo dos pecados cometidos e nos preservar dos pecados futuros. Quem comunga tem mais força para se prevenir dos pecados futuros. Sempre que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se nós anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados, porque Ele morreu para redimir os nossos pecados. E se nós anunciamos a sua morte, anunciamos que estamos sendo redimidos do pecado. Por isso, quando comungamos, Jesus morreu por nós no altar, Ele morreu para tirar os nossos pecados. Né? Se cada vez que o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados, eu devo recebê-lo sempre, para que sempre Ele perdoe os meus pecados. Eu que peco sempre, devo ter sempre um remédio. Isso é Santo Atanásio que diz.
Olha que bonito isso. Eu que peco sempre, devo ter sempre um remédio. Porque o pecado é uma doença, é um mal. Então, se eu peco sempre, eu devo ter sempre um remédio. Por isso que Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tal como o alimento corporal serve para restaurar as forças perdidas, assim também a Eucaristia fortifica a caridade que na vida cotidiana tende a enfraquecer-se. E esta caridade vivificada apaga os pecados veniais, que são aqueles que cometemos sem a intenção de fazê-lo. Quanto mais comungamos e mais caridosos nós nos tornamos, mais os nossos pecados veniais são apagados. Dando-se a nós, Cristo reaviva o nosso amor e torna-nos capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas e de nos radicarmos nele. Uma vez que Cristo morreu por nós, por amor, quando nós fazemos memória da sua morte no momento do sacrifício, pedimos que esse amor nos seja dado pela vinda do Espírito Santo. Suplicamos humildemente que, em virtude desse amor pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sermos nós próprios crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom do amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Resumindo de uma forma mais bonita, seria assim: toda vez que eu venho para a missa, eu sou amado. Toda vez que eu sento nesta cadeira para participar da missa, eu sou amado. Eu venho para ser amado, ainda mais por um Deus que nunca deixou de me amar. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia preserva-nos dos pecados mortais futuros. Quanto mais, vejam só, quanto mais participamos na vida de Cristo e progredimos na sua amizade, mais difícil nos será romper com Ele pelo pecado mortal. A Eucaristia não está ordenada ao perdão dos pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. O que é próprio da Eucaristia é ser o sacramento daqueles que estão na plena comunhão da igreja e lutando contra os pecados. A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a igreja, já dizia São João Paulo II. Os que recebem a Eucaristia ficam mais estritamente unidos a Cristo. Por isso mesmo, Cristo une todos os fiéis num só corpo, a igreja. A comunhão renova, fortalece e aprofunda esta incorporação na igreja já realizada pelo batismo. No batismo fomos chamados a formar um só corpo. A Eucaristia realiza esta vocação. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque participamos deste único pão. 1 Coríntios 10, de 16 a 17. Quanto mais eu participo da Eucaristia, mais eu me uno a Cristo e à comunidade, formando um só corpo. Se sois o corpo de Cristo e seus membros, é o vosso sacramento que está colocado sobre a mesa do Senhor. É o vosso sacramento que recebeis. Vós respondeis, amém. Sim, é verdade. Aquilo que recebeis, e ao responder o subscreveis. Tu ouves esta palavra, o corpo de Cristo, e respondes, amém. Então, sê um membro de Cristo,
para que o teu amém seja verdadeiro. Olha como isso é profundo. Quando o corpo e o sangue de Cristo, você responde que o seu amém seja verdadeiro, para você de fato fazer parte deste corpo. E não só por palavra. Percebe como a maioria comunga sem ter nenhuma noção disso? A Eucaristia compromete-nos com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, temos de reconhecer Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Saboreaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão? Desonras esta mesa, se não julgas digno de partilhar o teu alimento aquele que foi julgado como digno de tomar parte nesta mesa. Deus libertou-te de todos os teus pecados e chamou-te para ela, para a Eucaristia. E tu nem então te tornaste mais misericordioso. Quer dizer, a gente comunga daquele que teve misericórdia conosco e não somos misericordiosos com os outros. É sério isso? Eu comungo de alguém que morreu por mim e foi misericordioso com os meus erros, mas eu não sou misericordioso com aquele que erra comigo. É uma contradição. Eu julgo, eu condeno, eu não perdoo. A Eucaristia e a unidade dos cristãos. Perante a grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama, né, Márcio? Ó sacramentum pietatis, ó signum unitatis, o vinculum caritatis. Ó sacramento da piedade, ó sinal da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da igreja que rompem a comunhão, participação na mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações que fazemos ao Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos os que creem nele. Por isso que quando aparece aí um influencer, querendo causar divisões na igreja, falando mal da CNBB, falando mal de tal padre, falando mal de tal bispo, ele está fazendo um desserviço à unidade da igreja e está sendo indigno da comunhão que ele está recebendo, porque a comunhão é para nos fazer estar unidos. Por mais que a igreja tenha falha, por mais que a igreja tenha pecados, por mais que a igreja tenha erros, existe um ditado dentro da igreja que é assim: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Por quê? Para manter a unidade. As igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a igreja católica, nós temos 23 ritos orientais que estão em comunhão plena com a igreja católica, que são aqueles que reconhecem o Papa como autoridade suprema. Mas nós temos outras igrejas orientais que não estão em comunhão com Roma, mas celebram a Eucaristia com um grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, e principalmente em virtude da sucessão apostólica. Nessas igrejas, por exemplo, a Igreja Ortodoxa da Rússia é separada da Igreja Católica. Ele não tem o seu patriarca e não reconhecem o Papa como soberano. Mas eles têm o sacramento válido, porque eles têm a sucessão apostólica, têm um sacerdócio. A Igreja de Constantinopla também é separada, que é Istambul hoje, É separada de Roma, mas também tem os sacramentos válidos. Se você vai a um país que não tem uma igreja católica, mas tem uma igreja ortodoxa, que
tem a Eucaristia válida, mas não está em plena comunhão com Roma, você pode receber a comunhão desta igreja. Só se não houver uma igreja católica. Porque esta comunhão é válida e este Cristo está presente ali também. Porque eles têm a sucessão apostólica e eles têm o sacerdócio. Eles estão mais próximos de nós. Para voltarmos à unidade, falta só o beicinho de uma purga. Só. Quase nada. Né? Então, por isso, nós estamos quase unidos de novo. Né? Por meio dos quais continuam unidos a nós por vínculos estreitíssimos. Está vendo o que o catecismo diz? Estreitíssimos. Portanto, uma certa comunhão em sacris é não só possível, mas até aconselhável em circunstâncias oportunas e com a aprovação da autoridade eclesiástica. Agora vejam bem. As comunidades eclesiais saídas da reforma, separadas da Igreja Católica, lá em 1500, com Martinho Lutero, não conservam a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta do sacramento da ordem. Eles não têm padres. O pastor não é padre. E por esse motivo, que a intercomunhão eucarística com estas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Participar da Santa Ceia deles não é possível. Nem num país que não tem a Igreja Católica, só tem a Igreja Luterana, por exemplo, protestante. Não pode, não dá. No entanto, estas comunidades eclesiais, quando na Santa Ceia fazem memória da morte e ressurreição do Senhor, professam que a vida é significada na comunhão com Cristo e esperam a sua vinda gloriosa. Mas não tem jeito de fazer unidade com eles. Se urgir uma grave necessidade, isso é o catecismo. Segundo o juízo do ordinário, quem é ordinário? O bispo. Ordinário aqui é de primeiro, tá? Não é de... É o português, né? Segundo o juízo do ordinário, os ministros católicos podem ministrar os sacramentos, Eucaristia, penitência e unção dos enfermos aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem por sua livre vontade. Requer-se, nesse caso, que manifestem a fé católica em relação a estes sacramentos e que se encontrem nas devidas disposições. Isso acontece muito no hospital. Às vezes eu vou dar uma unção no hospital, eu entro no quarto, tem mais de uma pessoa lá, e eu dou uma unção, faço uma oração, né, com o doente, e rezo, termino. Depois, antes de sair, eu pergunto para outra pessoa que não me chamou, eu fui naquela que fui chamado, e pergunto: você é católico? Tem um que diz não. Tudo bem. Alguns dizem: eu não sou, mas eu quero que o senhor reze por mim. Tá bom, é isso aqui, ó. Você aceita o que a igreja aceita? Livre vontade. E aí eu dou unção. A Eucaristia, penhor da glória futura. O que isso quer dizer? Que ela já é um tabor, uma pequena experiência do que vai ser o céu. Porque no céu eu vou estar com coragem, gente. No céu, olha, eu vou dizer para vocês que vocês até responderam mais a missa hoje. Responder mais alto.
As respostas da oração eucarística. Eu vou ter que fazer essa formação todo mês. Um mês. Gente, eu amo dar aula. Acho que deu pra perceber, né? Se não fosse todos os meus 1 milhão de compromissos, eu faria isso o tempo todo. Né? Mas eu pretendo esse ano fazer mais vezes. Mais vezes. Então, assim, se o céu é estar com Cristo, quando eu comungo, Ele está comigo dentro de mim. Então, é uma pequena experiência de céu. Por isso, penhor da glória futura. A Eucaristia já é o que eu vou viver no futuro para sempre. É uma experiência de céu. Né? Numa antiga oração, a igreja aclama assim o mistério da Eucaristia. Ó sacrum convivium in quo Christus simultor, recollitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et futuri gloria nobis pignus datur. Ó sagrado banquete, em que se recebe Cristo e se comemora sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se pela nossa comunhão no altar somos cumulados da plenitude das bênçãos e graças do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Antecipação da glória celeste. Na última ceia, o próprio Senhor chamou a atenção dos seus discípulos para a consumação da Páscoa no reino de Deus. Eu vos digo que não voltarei a beber deste fruto da videira até o dia em que beberei convosco vinho novo no reino do meu Pai. Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Sempre que a igreja celebra a Eucaristia, lembra-se desta promessa e o seu olhar volta-se para aquele que vem. Olha aqui, Apocalipse 1:4. Aquele que vem. Na sua oração, ela clama pela sua vinda. Maranatá. 1 Coríntios 16, 22, que significa: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Que a tua graça venha e que este mundo passe. Todas as vezes que eu comungo, é como se eu dissesse: que a tua graça venha e que este mundo passe. Santa Teresa d'Ávila tem um poema belíssimo que a irmã Miriam transformou em canção. Cadê meu celular? Olha o que diz Teresa d'Ávila nesta música. Vivo sem em mim viver, e tão alta vida espero, que morro de não morrer. Vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro de não morrer. Esta divina prisão, o corpo, do amor que eu vivo, fez a Deus ser meu cativo, e livre meu coração, e causa em mim tal paixão, ser eu de Deus a prisão, que morro de não morrer. Ai, que longa é esta vida, diz Teresa, que duros estes desterros, este cárcere, estes ferros, onde a alma está metida, só de esperar a saída, me causa dor tão sentida, que morro de não morrer.
Ai, como a existência é amarga, sem o gozo do Senhor. Se é doce o divino amor, não o é a espera tão larga. Tire-me, Deus, esta carga, tão pesada de sofrer, que morro de não morrer. Só vivo pela confiança de que um dia hei de morrer. Morrendo o eterno viver, tem por seguro a esperança. Ó morte que a vida alcança, não tardes em me atender, que morro de não morrer. Olha que o amor é bem forte. Vida, não sejas molesta. Vê, para ganhar-te resta, só perder-te feliz sorte. Venha, já tão doce morte, venha sem mais se deter, que morro de não morrer. Lá no céu definitiva é que a vida é verdadeira. Durante esta passageira, não a goza a alma cativa. Morte, não sejas esquiva, mata-me para eu viver, que morro de não morrer. Vida que eu posso dar a meu Deus que vive em mim, se não é perder-me, enfim, para melhor o gozar? Morrendo o quero alcançar, pois nele está o meu socorro, que morro de não morrer. Se ausente de meu Deus ando, que a vida há de ser a minha, que vida há de ser a minha, se não morte mais mesquinha, que mais me vai torturando, tenha pena de mim quando me vejo em tanto sofrer, que morro de não morrer. É enorme o poema, é lindo, né? E Santa Teresa vai dizer assim: eu morro de não morrer, porque eu queria morrer logo, para encontrar Jesus. É que nem Paulo vai dizer: viver para mim é Cristo e morrer é lucro, porque eu vou vê-lo. E a Teresa, cada vez que comungava do corpo de Cristo, ela ansiava por morrer para viver logo com ele, né? E aí a irmã Miriam fez uma música que chama exatamente isso, Aspirações à Vida Eterna. E na música o poema é cantado. Que morro de não morrer, que morro de não morrer, que morro de não morrer, que morro de não morrer. É lindo, porque daí ela vai fazer todo o poema musicado. É só procurar no YouTube Música Aspirações à Vida Eterna. Você já vai ver lá. Deu a nossa hora. Posso só terminar esse slide aqui? Slide é coisa de quem nasceu em 1900 e lá vai pedrada, né? Que tinha mimeógrafo e tudo mais, as coisas, né? Só. Mas essa. Pois é, 47, tá chegando, né? Bom, na última ceia, o próprio Senhor chamou a atenção dos discípulos da consumação, Maraná, não, terminei, né? Que a tua graça venha e que este mundo passe. Eu acabei, também. Vou terminar esse aqui então. A igreja sabe que desde já o Senhor vem na sua Eucaristia que está ali, no meio de nós. Mas esta presença é velada. E é por isso que nós celebramos a Eucaristia. Não vou ler o latim, só vou ler aqui, ó. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedindo a graça de ser acolhidos com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem fim os vossos louvores, por Jesus Cristo nosso Senhor. Desta grande esperança, dos novos céus e da nova terra, onde habitará a justiça, nós temos garantia mais segura, nem sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, cada vez que se celebra este mistério, realiza-se a obra da nossa redenção. E nós partimos o mesmo pão, que é remédio de imortalidade. Antídoto para não morrer, mas viver em Jesus Cristo para sempre. Prontinho, aí é o resumindo de tudo. Aí a gente vê amanhã, tá bom?
Eu não vou abrir para pergunta hoje, senão nós não vamos embora, né? Quem tiver dúvida, anota aí, amanhã a gente vê, tá bom? Tudo bem? Foi bom? Tudo tranquilo? Né? Morro de não morrer? Né? É linda a música. Vamos ficar em pé? Pai nosso, o Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Espero todo mundo amanhã, 7h30. Amanhã tem missa das 5, para quem quiser vir, né? 5 da manhã, né? E até amanhã. Enquanto vocês vão indo, eu vou pôr aqui a música para vocês irem ouvindo.